Olá! Novamente temos a oportunidade para juntos estarmos nesta noite de quinta-feira. Quinta-feira, por sinal, 8 de janeiro do ano de 2026. Destaque evangelístico no programa Comunicações da Palavra. Trazendo sempre no início o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para as apresentações de Comunicações da Palavra, você também. 19 horas e 56 minutos, marcando a nossa chegada nesta noite para este tempo em que consideramos de um valor imenso cada apresentação, cada noite que o Deus bendito nos concede em Comunicações da Palavra. Aguardando alguns instantes, aqueles que providencialmente irão nos acompanhar. Hoje queremos falar, continuando o assunto que estamos tratando, o plano de Deus para a salvação. Cadê a pasta de destaque evangelístico? Essa daqui é a pasta O Plano de Deus para você, o plano de Deus para mim, o plano de Deus para você. E nós vimos, iniciando este assunto, o plano de Deus para a humanidade, o plano original, era que o homem desfrutasse de uma vida plena, cheia de significado, em comunhão com Ele. Este era o plano original de Deus. Mas vimos que algo aconteceu para que o homem e a natureza ficassem nesse estado em que nós conhecemos hoje. E neste estudo conheceremos já falamos de alguns detalhes do que aconteceu no texto de Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, nós temos a queda do homem, da mulher, quando a mulher, na verdade, foi tentada pela serpente. Nós falamos sobre isso. Os primeiros versículos de Gênesis capítulo 3, de 1 a 7, já a nossa leitura, 19:58. Quem conosco está nesta noite? Quem conosco está? Acho que hoje a iluminação não é tão forte quanto estava ontem. Mas aí, cadê o joia? Boa noite, bem-vindos. Eu acabei não enviando o nosso convite. Amanhã espero conseguir enviar os nossos convites para lembrar. Tem gente que acaba esquecendo das 19:55, marcando a nossa chegada em cada tempo das apresentações de Comunicações da Palavra. Queremos crer que Deus abençoe a sua vida e que você venha nos receber no seu lar a cada dia, a cada tempo que aqui estamos, para semear, para apresentar, para divulgar, para destacar a Palavra de Deus, a Bíblia, a nossa comunicação da Palavra. 19:59, se aproxima o nosso tempo de iniciarmos com a leitura do capítulo 3 do livro de Gênesis. Gênesis significa origem, é o primeiro livro da Bíblia, da Palavra de Deus. Começa com Gênesis e finaliza com o livro do Apocalipse, o último livro, totalizando então 66 livros, sendo 39 no que nós chamamos e ficou assim conhecido, Velho Testamento, e 27 livros para o Novo Testamento, total de 66 livros. 20 horas, portanto, 20 horas, a nossa leitura de Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta
que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui nós temos então o relato bíblico de Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 a 7, mencionando o que eu acabei de ler para os amados. A serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor havia feito. Apocalipse capítulo 12, numa outra apresentação, nós mencionamos esse texto, a serpente identificada como o próprio Satanás, a antiga serpente, o sagaz enganador. Era um anjo poderoso, se destacava por sua beleza e poder, e que também executava as ordens de Deus. Encheu-se de orgulho e desejou ser igual a Deus por causa da sua posição e glória. Por causa desse pecado de orgulho, desejando ser igual a Deus, este anjo, Lúcifer, foi lançado fora da presença de Deus, tornando-se uma criatura maligna, cujo propósito é fazer tudo aquilo que Deus condena. Nós mencionamos isso para você, apenas reiterando, para que sigamos com observações importantes no nosso texto de Gênesis capítulo 3. Juntamente com ele, muitos anjos também seguiram o seu mau desígnio, o seu mau intento, sendo também expulsos da presença de Deus. A tais criaturas, a Bíblia dá o nome de demônios. E há uma proposta desses seres. Sabemos que essas criaturas usam suas capacidades para a propagação do mal. Tanto Satanás quanto os demônios usam as suas capacidades para a propagação, a disseminação, a divulgação do mal. E a Bíblia afirma, eu já li para você em João 8,44, quando Jesus diz que ele é o pai da mentira. Vale a pena ressaltar isso, João 8,44. Eu já li, mas menciono novamente. Se a mentira tem um pai, Jesus Cristo mencionou que esse pai é Satanás. João 8,44, eu vou ler para você. É só uma questão de eu
virando as páginas aqui, eu vou tão somente ler o versículo 44, falando para os judeus de coração endurecidos e contrários à crença e à convicção de quem Jesus era, ou quem Jesus é. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E é ele que induz as pessoas à desobediência a Deus, procurando o quê? Cegar o entendimento delas, para que não aceitem o plano de Deus. Já mencionei sobre isso, eu falei sobre isso no destaque evangelístico, tocando nesse assunto. 2 aos Coríntios, capítulo 4, vale a pena ressaltar novamente. 2 aos Coríntios, capítulo 4, veja o que o apóstolo Paulo diz. Mas, versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Veja bem, para os que se perdem. Então, analisando o planeta Terra agora, qual é o número, qual a quantidade das pessoas desprovidas do conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador? E vamos mais desafiador ainda essa questão. Qual é o número daqueles que verdadeiramente têm conhecido a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Versículo 4 de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 4. Nos quais o Deus, letra minúscula, Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele vai trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, para impedir que pessoas venham ouvir do evangelho que precisam de Jesus, da obra redentora de Cristo Jesus, e crer nele, invocar o seu nome e ser salvo. Impedir, usar da sua sutileza, sagacidade. E olha que estamos vivendo agora, e ele muito bem sabe disso, é um tempo de breve preparação para a eternidade. Se você hoje der o seu último suspiro, a pergunta que lhe é feita é esta: onde você estará na eternidade? Paulo, o apóstolo Paulo, disse ausente do corpo, presente com o Senhor, porque ele era alguém que foi alcançado pela mensagem de boas novas do Evangelho. Ele conheceu, experimentou a libertação do poder do pecado, conhecendo Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Há uma salvação. E Satanás, ele embeleza o presente, mas oculta, esconde, camufla o futuro. Depois desta vida há uma eternidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois desta vida há uma eternidade. Você entende quando eu digo há uma eternidade?
Não é morreu, acabou. Há uma eternidade. E tudo quanto ocorre agora, estamos em curso de preparação para a eternidade. Por isso que é tão importante quando o Charles Haddon Spurgeon disse: quanto mais do céu em nossas vidas, menos cobiçamos a terra. Quanto mais do céu em nossas vidas, menos cobiçamos a terra. Muito importante. No início da história humana, aqui em Gênesis capítulo 3, essa criatura, primariamente e primeiramente, se aproximou da mulher, de Eva, iniciou o diálogo dizendo: é assim que Deus disse? Qual era o objetivo dessa criatura? Começando esse diálogo com a mulher. O objetivo dessa criatura era levar a mulher a questionar o que de Deus? A questionar a palavra que Deus havia dito. Em primeiro lugar, no diálogo dessa criatura com Eva, é levá-la a questionar a palavra que Deus havia dito. É assim que Deus disse? Em segundo lugar, Satanás negou a palavra de Deus, dizendo: é certo que não morrereis. Deus havia dito que a desobediência resultaria em morte. Satanás, porém, negou a justiça e o juízo de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus ama a justiça e o juízo. E por causa disso a terra está cheia da bondade do Senhor. É um Deus que faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E com esse diálogo está negando a justiça e o juízo de Deus. Por fim, Satanás apresentou algo bem atraente à mulher quando disse: sereis conhecedores do bem e do mal. Esse tem sido alvo de Satanás desde o início da história, levar as pessoas a se alimentarem com a ilusão de que poderão ser como Deus, levando uma vida independente dele, controlando o seu próprio destino através de suas próprias decisões. É isso. Quantas pessoas estão estabelecendo e tentando controlar o seu destino com as suas próprias decisões? A proposta era bem atraente, mas não revelava as terríveis consequências. Não revelava as terríveis consequências que seguiram esse ato, o ato da desobediência, achando que seriam conhecedores do bem e do mal e seriam como Deus. Assim sendo, você vai ver no texto bíblico que a mulher, vendo que aquele fruto era atraente e uma possibilidade de ter algo além do que Deus havia proposto, tomou do fruto, comeu em seguida, deu ao seu marido, contrariando, na verdade, a ordem de Deus. Dessa forma, homem e mulher desobedecem a Deus. E olha que eles estavam num lugar ideal e também de estar sendo suprido emocional e espiritualmente. E resolveu seguir os conselhos de Satanás. Na verdade,
O que levou aquela mulher a tomar essa decisão foi a incredulidade com relação à palavra de Deus. Não creram. A incredulidade. Este é o pecado que tem lançado milhares de pessoas na eternidade, no inferno. Assim podemos dizer que o pecado do primeiro casal foi mais do que comer um fruto proibido. Eles, na verdade, desobedeceram à orientação de Deus, creram na mentira de Satanás e colocaram suas vontades acima da vontade de Deus. E a pergunta é óbvia: qual foi o resultado disso? É isso que eu quero tratar com você na semana que vem no Destaque Evangelístico. As consequências do pecado. Então, na próxima semana, vamos ver quais foram as consequências da desobediência e da incredulidade do ser humano. Destacamos 2 itens aqui, então: a desobediência e a incredulidade do ser humano. Na semana que vem nós vamos tratar sobre isso. Eu espero que você seja alguém muito interessado em saber sobre a sua condição espiritual no presente momento. Hoje é dia de encontro com Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de experimentar a obra salvadora. Hoje é dia de você invocar Jesus Cristo. Você está pensando qual a direção seguir? Que decisão fazer em relação à vida espiritual? Primariamente, você precisa vir a Cristo, conhecê-lo como Senhor e Salvador, crendo na obra redentora realizada na cruz do Calvário por causa dessa desobediência e incredulidade de Adão e Eva. Você precisa de um Salvador. Você precisa experimentar a obra salvadora. E a salvação está em Cristo Jesus com glória eterna. Amém? 20h17, chegando o tempo da oração neste momento. Vamos orar por quem temos orado, tá? Estou lembrando Dona Maria Cordeiro. Tenho que orar também pelo Elias. Eu tenho que marcar a minha lista, senão eu acabo esquecendo de nomes pelos quais eu tenho que orar. O Elias me preocupa muito, porque o Elias precisa estar conosco, viu, Elias? Temos o Elias, vamos pôr aqui Elias, Cláudia, a irmã Maria Inês, na nossa lista. Tem uma outra pessoa que eu não vou marcar agora, porque eu acabei não pegando de uma comunicação que me fora feita. A irmã Maria Inês, missionária Angélica, o Luiz Antônio, a Dona Maria Cordeiro, ok? Então vamos, 2019, a gente já pode nesse momento orar. Vamos orar nesse momento, lembrando esses nomes. Também orar pelo conhecimento da salvação de tantos que necessitam vir a Cristo e serem libertos do pecado da incredulidade, que é o pecado que o Espírito Santo traz convicção aos corações de tantos que precisam dessa convicção. Eterno Deus e Pai Celestial, expresso nesse momento a minha gratidão por essa obra do Senhor em cada dia das nossas vidas. Abençoe, Deus, este trabalho, este programa, Comunicações da Palavra. Cada dia temos uma atividade específica e rogamos, ó Deus, toda a direção, toda a preparação que vem do Senhor para este tempo.